Porta Justiça desta semana mostra quais os cuidados que devem ser adotados por quem vai comprar casas, apartamentos, salas comerciais. Qual é a melhor opção? Imóvel na planta ou construído? Os abusos que muitas imobiliárias cometem na hora de assinar o contrato e os casos que foram parar na justiça. A senhora seria fiadora de alguém? Não seria. E se fosse um parente? Também não. É difícil dizer não nessas horas? Não. Tem que ser autêntica. No momento não aceito não. Por quê? É muito complicado, também tem de enrola a gente, né? Aí a gente fica no prejuízo. A resistência de muitas pessoas na hora de ser fiador de alguém tem fundamento. Ao aceitar um pedido desse, a pessoa está, nada mais nada menos, que assumindo uma dívida de outra pessoa. O fiador é a garantia do proprietário do imóvel de que as despesas de aluguel, condomínio e IPTU serão pagas. É a segurança financeira da locação até a entrega definitiva das chaves. Para ser um fiador, hoje no Brasil, a praxe do mercado nos diz que tem que ter uma renda no valor de 3 vezes, correspondente ao valor de 3 vezes do aluguel, ter 2 imóveis, sendo um quitado, e ter uma idoneidade financeira, nome Serasa, SPC, não possuir o nome em cadastro, seu caso CPF negativado em nenhum desses órgãos de proteção ao crédito. O mercado pede 2 imóveis por um simples motivo, que se um desses imóveis for considerado bem de família, ele é impenhorável. Então, portanto, numa eventual execução contra o fiador, aquele imóvel não poderá responder pela dívida. Então, por isso eles pedem 2 sendo quitados, porque um, se for de família, ao menos o outro não será. Não existe um prazo mínimo de inadimplência para que o fiador seja acionado. Qualquer atraso do locatário já dá direito ao locador ou administradora do imóvel de executar o contrato. Geralmente, se espera completar 3 meses de atraso para acionar a justiça com uma ação de despejo. Mas nem todo mundo é bonzinho assim. No meu caso, em especial, quando eu tenho uma inadimplência do inquilino, automaticamente eu não cobro só o inquilino, cobro também os fiadores. Essa inadimplência não quer dizer que seja necessariamente de 30, 60, 90 dias. Uma inadimplência de um dia já me dá o ensejo de promover essa cobrança. O fiador, entretanto, poderá recorrer ao benefício de ordem, que é o direito de exigir que os bens do devedor sejam executados primeiro. É uma segurança, mas não chega a diminuir os riscos. Por isso, entre fiador e afiançado, um requisito é básico: a confiança. A essência disso chama-se confiança. Então você dá e recebe em quem você confia. Na minha imobiliária, nós temos contemplado várias situações de fianças de pai para filho, de irmão para irmão. Então, aí você vê claramente o grau de confiança que tem que se ter, né, para uma relação de fiança dessa. Não tenha dúvida. Foi justamente na família que o aposentado Luiz Gonzaga acreditou que poderia depositar sua confiança. Um depósito a fundo perdido e o prejuízo muito mais que financeiro. Eu tive que assumir a dívida, uma coisa que eu não estava preparado, gerou muito aborrecimento e me desequilibrou financeiramente, e eu tive que depois me apertar bastante. E o pior é que isso gerou também um problema de relacionamento de família. A aval realmente é uma coisa muito arriscada e muito comprometedora, né? Nós não devemos dar aval a qualquer pessoa, pelo menos eu penso assim. Hoje eu uso como diretriz de vida não dar aval e nem pedir, para evitar a perda de amizades, evitar aborrecimentos até mesmo na família. Depois de alguns anos, a desavença foi superada. Mas quando eu pergunto se uma borracha foi passada naquele lamentável incidente, Luiz responde que nem tanto. Eu reatei o relacionamento em família, só que essa coisa fica meio amortecida. De vez em quando vem à tona, eu mesmo evito de tocar no assunto, porque a pessoa diz, eu tenho esse débito, eu falo, esqueça, porque eu já esqueci. A garantia locatícia da fiança é a mais usada nos contratos de aluguel, mas não é a única. A lei do inquilinato prevê 3 tipos de garantias. Além do fiador, existe também a caução e o seguro fiança.
Mas o locador só pode exigir em contrato apenas uma das 3 modalidades. A caução pode ser em dinheiro. Nesse caso, não pode ultrapassar o valor de 3 aluguéis. Pode ser também em títulos e ações. O título fica vinculado à locação e não pode ser movimentado enquanto durar o vínculo locatício. Já o seguro-fiança é uma modalidade de garantia onde o locatário paga a uma seguradora um valor para que ela garanta a dívida em caso de inadimplência. As seguradoras cobram em média de 10% a 12% do valor do contrato para fazer esse seguro, mas ele precisa ser renovado periodicamente. E garante apenas pelo período da contratualidade, ou seja, se terminou o contrato e o contrato e o locatário não deixa o imóvel, não abandona o imóvel, não desocupa o imóvel, o seguro já não cobre dali para frente. Então haveria necessidade dele fazer um novo pacto, um novo seguro, um novo contrato para poder continuar garantindo o imóvel. Simão Correia teve sorte. Quando um grande amigo precisou de um fiador, ele ficou constrangido em não se oferecer. Para sua surpresa, o colega não aceitou. Ele só entenderia as razões do amigo tempos depois. Eu propus a ele, Rosângelo, eu te financio junto à Sistel. Aí ele falou, você não, senhor, você eu não quero. E arrumou 2 outros colegas e depois saiu da empresa e deu cano nos colegas. Inclusive teve um colega nosso que queria até comprar um revólver, ou arrumar um revólver emprestado para matar o Rosângelo. Sabe aonde? Em Paracatu. Do senhor ele foi amigo, né? Foi meu amigo. Rosângelo de Oliveira. Onde ele estiver, ele é meu amigo. Entendeu? Conseguir o fiador é apenas uma de tantas outras dificuldades para alugar um imóvel. Você vê o anúncio, se interessa pelo imóvel, liga na imobiliária ou para o locador, pede para olhar o apartamento. Aí vem a primeira exigência. Você tem no máximo 2 horas para devolver as chaves, sob pena de pagar multa pelo atraso. Isso é ilegal, mas é prática comum em muitas imobiliárias. Renata foi pega na etapa seguinte. Depois de ver e gostar do imóvel, ela pediu para a imobiliária reservar o apartamento por um dia. O corretor disse que reservar, ele até reservava, mas só mediante pagamento. Ele falou que para eu fazer qualquer reserva, precisava pagar uma quantia referente a 6 dias de aluguel, né? E aí eu falei para ele que ia ter a resposta à noite, pedi para segurar um pouco, né, para poder de noite dar uma resposta, ou à noite mesmo fazer a transferência, e ele disse que não tinha como, né, ou você paga a reserva de chave, ou então ele poderia dizer, já foi locado, você não teria nenhuma garantia. Isso não é legal, as imobiliárias não podem cobrar nenhuma taxa para garantia que segura o imóvel até que o cadastro seja aprovado, isso absolutamente não existe. A única forma de você pagar pelo imóvel é você tendo um contrato de locação. Se alguém concordar, não, eu quero fazer uma locação, digamos, por 1 semana, até que eu complete a documentação, isso ele pode. É arbítrio de quem faz a locação. Mas cobrar taxa para segurar o imóvel, isso não existe, não está na lei, e quem estiver fazendo, está fazendo errado e corre o risco de ser punido. No próximo bloco, antes de alugar um imóvel, é preciso ficar atento, muitas imobiliárias cobram taxas e garantias proibidas pela lei do inquilinato. E ainda a busca pelo fiador e os cuidados na escolha do imóvel. Até já. O aluguel é uma opção para quem não quer ou ainda não pode comprar um imóvel. Por isso, o Repórter Justiça indica alguns cuidados que podem evitar custos indevidos, prejuízos e dor de cabeça na hora de alugar e devolver o imóvel. Veja também quais são os direitos e os deveres do fiador, as garantias do aluguel e os abusos mais comuns cometidos pelas imobiliárias. Saiba os critérios para escolher bem um corretor. Foram aproximadamente R$200 mil investidos em 2 prédios diferentes. Henrique gastou o dinheiro que tinha na compra de 2 lojas e uma sala comercial. Em um dos investimentos, sequer viu as paredes serem erguidas. Neste outro, recebeu a sala comprada, mas até hoje não tem o habite-se. Muitos anos de tentativas o levaram a buscar na justiça um direito existente apenas no papel. Aí nós estamos aqui agora entrando no Ministério Público, nós que eu falo, eu, meus vizinhos e proprietários, nós estamos no Ministério Público
tentando reaver esse patrimônio. Para essa publicitária, o sonho de morar com mais espaço e ter na janela de casa muito mais do que a sacada dos vizinhos saiu bem caro. Tatiana tinha um apartamento, mas o que ela queria mesmo era morar em uma casa em Brasília. Nos classificados do jornal, viu o anúncio de um lote numa região considerada perfeita e com um preço que cabia no bolso. O negócio era tão bom que atraiu também a mãe dela. Não tinha erro. Havia documentos necessários e informações. Tudo parecia estar perfeito. Fomos atrás desse terreno numa área nobre aqui em Brasília, que estava com preço muito bom, né? E aí ligamos, vimos que tinha crescido, estava certinho, tinha uma imobiliária aqui do Lago Sul, né? Então, a gente não nos confiou de nada. Ela vendeu o apartamento que tinha e alugou outro menor para morar temporariamente. Negócio fechado, era hora de transformar um desejo antigo em realidade. O que ela não imaginava é que a construção da casa própria se tornaria um longo pesadelo. Eu comecei a ir atrás da mulher e nada da mulher me atender. A corretora sumiu do mapa, né? E depois, quando conseguimos entrar em contato com ela, ela veio dizendo que estava tendo um problema com o dono do terreno, que a cessão de direitos tinha sido falsificada por quem passou para ela a venda dos terrenos. E foi uma confusão atrás da outra, né? Com isso, a gente entrou na justiça para recuperar, né? Tentar recuperar pelo menos o que a gente pagou. O terreno em que a casa seria erguida não era regularizado. Em Brasília, como em várias regiões do país, esse tipo de situação ocorre com frequência, geralmente em virtude de especulação imobiliária, e pode ser na forma de grilagem, ou seja, apropriação de terras públicas feitas por meio de falsificação de documentos, ou quando terrenos particulares são divididos, mas não há registro, apenas uma cessão de direitos. A primeira orientação que eu daria é não fazer negócio que seja irregular, né? Porque, na verdade, você não está adquirindo a propriedade, sim os direitos para brigar por aquela propriedade. Então, a primeira orientação é que não faça negócio se não estiver devidamente, o imóvel não estiver devidamente registrado no cartório de registro de imóveis, para que você ponha a cabeça no travesseiro e consiga dormir, porque você vai estar entrando realmente numa situação de indecisão e pode tranquilamente levar um prejuízo. Mas poderia ter sido diferente, sem prejuízo, caso tivesse sido tomada uma atitude bem simples. Por exemplo, consultar um advogado. Contrato particular de compra e venda, as atenções têm que ser mais redobradas ainda, tá? Então, vou comprar um lote. É a pior situação que existe. Você tem que procurar um advogado, são quase 11 certidões que nós solicitamos que seja tirada pelo vendedor, e ele não pode cobrar isso do comprador, para que seja verificada a legalidade. Se ela tira uma certidão desse terreno chamada trintenária, que é uma certidão que vai contar os 30 anos de vida do lote dessa área de terra, ali vai estar do primeiro proprietário, lá 30 anos atrás, até o atual. E ela saberia se essa pessoa que a corretora representava tinha legitimidade para vender, ou seja, se ela era dona. E atenção na hora de pagar despachantes que garantem agilidade no processo de financiamento. Além de proibida, a falsa ajuda não funciona na prática. Esse tipo de abuso é mais frequente na comercialização de imóveis voltados à população de baixa renda, a chamada taxa de assistência técnica imobiliária. Esse despachante imobiliário, a única coisa que ele faz é pegar seus documentos e levar até o agente financeiro, que no caso da Minha Casa Minha Vida é a Caixa. Tá? Se ele te oferece esse serviço e você aceita, é uma situação. Agora, se ele coloca no contrato que ele não te vende se você não contratar o despachante imobiliário, aí é abusivo, porque é uma venda casada. E você
não deve pagar por essa taxa. Com pequenos cuidados, um pouco de atenção e uma boa consultoria, é possível tirar o dinheiro do bolso sem medo de fazer o investimento. Depois da lição financeiramente dolorida, a Tatiana encontrou um lote regular, mesmo que em local mais distante. Mas dessa vez, o terreno era regularizado e ela enfim pôde construir a tão sonhada casa. A gente já botou na mão da justiça, estamos aguardando, né, toda a finalização do processo. E eu, pelo menos, eu tenho meu teto, eu tenho a minha casa, estou tranquila agora estou bem mais calma, né? E Acabou a depressão. acabou, acabou. Os passarinhos cantando ajuda bastante. No próximo bloco, o direito de vizinhança depois de um dia de trabalho. Nada melhor que chegar em casa e descansar. Relaxar, curtir os momentos longe do estresse do dia a dia. Mas o que fazer quando problemas com a vizinhança vêm atrapalhar esse sossego? Se você tem alguma dúvida ou sugestão, envie um e-mail para a gente. O endereço é repórter.justiçasemcedilha@stf.jus.br. Até já. Quando se mora em comunidade, é necessário ter a consciência de que, às vezes, é preciso abrir mão de parte dos interesses individuais em benefício da coletividade. Conheça as situações que provocam atritos entre vizinhos e que são previstas no direito de vizinhança. Será possível que alguém se incomoda com uma música como esta? A verdade é que tudo depende do ponto de vista. Neste caso, dependeu do ouvido de uma vizinha que não suportava os ensaios da pianista. No princípio ela interfonava, né, reclamando, tá muito irritante, tá muito alto, com esses termos assim, ela não tentava um diálogo, né, razoável. E aí a gente, na medida do possível, tentava, né, não dá, a gente precisa ensaiar. Isabelle garante que não tocava nem de manhã cedo e nem depois das 10 da noite. Conta que a vizinha resolveu apelar para a justiça. Entrou no juizado de pequenas causas para resolver a questão. Levamos um susto, porque meu pai foi intimado, né? E aí a gente teve que procurar um advogado, toda aquela coisa de justiça, né? Que a gente não estava esperando esse tipo de coisa, né? E aí começamos a nos mover para munir de provas e tal. Foi uma dor de cabeça. A pianista conta que o pai decidiu aplicar um questionário e distribuiu aos outros vizinhos com várias perguntas sobre o incômodo. O questionário pesou na situação. Nenhum outro vizinho reclamou de barulho inconveniente. Até uma moradora do prédio resolveu ir à audiência judicial em favor de Isabelle. O pai dela gostava muito quando a gente tocava bossa nova, música popular, e ela falou, não, eu vou lá testemunhar a favor de vocês, sem problema. Contou exatamente o que acontecia, né? Que pra ela era um som relaxante, um som agradável, que não tinha nada de perturbador. Foi isso que ela falou lá. Prevaleceu a opinião da vizinhança. O juiz acabou considerando improcedente a causa. A reclamação da vizinha foi desconsiderada e quem à primeira vista fazia barulho foi beneficiado. A partir da decisão do juiz, ela nunca mais voltou a nos incomodar, não teve mais nenhum tipo de reclamação. Senti que a justiça estava a meu favor, né? O juiz realmente teve bom senso, foi equilibrado na posição dele e foi muito feliz para todo mundo, para os nossos amigos que estavam torcendo, né? Professores, porque todo mundo estava envolvido aí nesse processo. De um lado, um abacateiro e no terreno vizinho, um canil. A separação da cerca é mais que clara, mas o problema é que os galhos da árvore não souberam respeitar esse limite. E o vizinho reclamou que os abacates estavam caindo e quebrando as telhas do canil. Ele reclamou, eu sabia que pelo código mesmo, quem é o dono da árvore que tem que providenciar.
Aí eu determinei que fosse cortada para que não prejudicasse ou quebrasse lá a telha do canil que fica do outro lado da cerca. Alcione, o dono do abacateiro, sabe mesmo que está no Código Civil. O direito de vizinhança prevê que árvores podem e devem ser podadas se estiverem invadindo o espaço alheio. Para evitar qualquer atrito, assim que soube da reclamação, Alcione providenciou o corte dos galhos. Não foi barata, realmente, não foi, pesou um pouquinho. Tive que contratar um senhor que faz corte de poda de árvore aqui pela região e ele cobrou R$400. Quer dizer, incluindo o serviço de cortar e retirar o material do quintal todo. Teve que usar a motosserra, trepar na árvore, cortar pedaço por pedaço para retirar tudo aqui. A lei prevê ainda outras situações. Se as raízes invadirem o terreno vizinho, também poderão ser cortadas no plano vertical divisório. Mas é preciso tomar cuidado para não prejudicar a árvore. E se cair fruto do outro lado da cerca? O fruto é do vizinho, com certeza. No caso de Alcione, ele usufrui do abacate, justamente de um outro vizinho. O meu abacate estava atrapalhando o vizinho, agora eu pego esse aqui porque é melhor que o meu, olha aí. Esse é, como é que chama? Manteiga, né? Abacate manteiga, olha aí, ó. Melhor qualidade. Aqui, festa na casa do vizinho não é problema. O colorido das residências já diz tudo. A vizinhança é animada. Um condomínio de 8 casas. Aqui, na Casa Amarela, mora Maria de Araújo Barreto, mais conhecida como Dona Lica. E ao redor dela, as casas das 7 filhas. Eu acho que isso é sonho de todas as mães. Isso é um sonho de muito tempo. Aí eu comprei aqui, aí foi vindo uma de cada vez, depois a outra e só falta uma. Atrito com o vizinho não existe aqui, ela garante. Mas confessa que o sofá em frente à sua casa foi apelidado pelo genro de Central da Fofoca. É porque a gente chega tarde, aí nessa hora tá fazendo calor, a gente chega, vai sentando uma aí vai chegando uma por uma e fica cheio. Eu vou conversar, né? Conversando e tudo, e aí o Serginho, que é esposo dela, falou assim, isso aqui é o Central da Fofoca. Mas fofoca mesmo não tem, só fala mesmo de escola, de trabalho, somente isso. Apesar de ser um condomínio familiar, elas garantem que cada um sabe respeitar o espaço do outro. E justamente por isso foi criado um espaço comum de convivência. Nós temos aqui a piscina, temos a piscina de água quente e ali dentro é a churrasqueira, onde nós nos reunimos todo final de semana. E a despesa é feita por toda a família, por todos juntos. Quando eu morava no apartamento tinha muitas limitações, né? Não podia receber os amigos até tarde, o som não podia ligar até muito tarde também. Sempre alguém reclamava, tinha um síndico, tinha aquela organização lá e realmente a gente não ficava totalmente à vontade. Sem contar também que a gente ficava sabendo de brigas, de confusões que tinham, de pessoas que reclamavam dos filhos, dos outros, que subiam no jardim, que faziam assim, uma certa indisciplina, uma certa bagunça, né? Agora aqui é tranquilo, aqui a gente fica à vontade, a gente pode ligar o som na hora que quiser, a gente pode receber os amigos até o dia amanhecer sem problemas nenhum. E mesmo os adolescentes encaram bem essa ideia de ter as tias como vizinhas. É bem complicado. Tem hora que elas ficam bem em cima, querem saber como é que está a faculdade, como é que está os estudos, que horas que você chega, o que você atrasou, aonde você está indo agora. Mas assim, eu vejo como uma preocupação normal, uma preocupação assim de mãe mais. Se a piscina ficou suja, se não limpou a churrasqueira direito, é muito fácil de resolver. E sempre é culpa do Rony. O Rony é quem? Rony é meu sobrinho, ali mora na Casa Rosa, e ele sempre faz festa, reúne os amigos aqui e tal. De vez em quando ele esquece mesmo, sabe? Mas aí todo mundo sacaneia, fala que sempre é ele, acaba ele levando a culpa. Mas se for preciso chamar um juiz para resolver o impasse, também não tem problema. Dona Lica cumpre bem o papel. Tudo é ao redor dela, uma verdadeira matriarca. E a família que antes achava que o sonho da mãe era loucura, hoje comemora. Bom seria se todos pudessem escolher o seu vizinho, né? Envie sua sugestão para o Repórter Justiça. Nosso endereço é o repórter.justiça@stf.jus.br.